Olá pessoal, sou Catarina Rapini, estou aqui mais uma vez para colocar a família em foco. E hoje eu gostaria que conversássemos sobre um momento bastante delicado e doloroso na vida de uma pessoa, que é o fim de um relacionamento amoroso, o fim de um casamento. O fim de um casamento é considerado um momento de crise na vida de qualquer pessoa, como diversos momentos de crise que passamos ao longo da vida. Como podemos citar o início da vida escolar, que é um momento delicado e bastante estressante para uma criança, a mudança de residência, mudança de estado ou de país, que também gera muitos fatores estressores na vida de uma pessoa, o início da sua vida de trabalho, a mudança de emprego, o desemprego, a morte de um ente querido. Todos esses momentos são momentos de crise. Porém, o casamento é considerado um dos momentos mais difíceis e mais delicados, mais desestruturantes na vida de uma pessoa, né? Pode ser até comparado à dor que a pessoa sente, comparada com a dor da perda de um ente querido por morte. E exatamente por isso, essa pessoa que está em processo de separação, ela vivencia o luto, né? E o luto, ele ocorre, ele tem diversas fases. E a pessoa pode passar por todas essas fases, por algumas delas, ou pode alternar uma fase com a outra. Além do luto, existem vários fatores que tornam esse momento bastante delicados, né? Bastante doloroso, que são as diversas mudanças e perdas que ocorrem em decorrência da separação, né? Podemos citar o desmoronamento do sonho de uma relação feliz e para sempre, a mudança do status parental com relação aos filhos quando houveram filhos deste casamento, a mudança no padrão de vida, né? A mudança do padrão de vida decorrente da questão financeira, as mudanças decorrentes da mudanças na rotina e a perda ou diminuição do contato com parentes por afinidade e com os amigos do casal. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Inicialmente, é perceptível que quando a pessoa se separa, ela muitas vezes sofre pela perda dos sonhos que ela criou quando se casou, por todos os projetos que eles criaram, projetos de vida em comum, por todos os sonhos mesmo de um relacionamento feliz e um relacionamento para sempre, que a grande maioria das pessoas quando casam, elas realmente desejam viver felizes para sempre com aquela pessoa. É claro que a pessoa não fica achando que a vida vai ser só um mar de rosas. Todos sabem que existirão dificuldades, mas todos casam desejando, ou pelo menos a maioria das pessoas, casam desejando ficar com aquela pessoa para sempre. E quando ocorre a separação, para muitas pessoas é extremamente doloroso e perceptível para nós que às vezes ela está sofrendo pelo desmoronamento de seu sonho, não necessariamente pelo fim do relacionamento, que em alguns casos é bastante conflituoso, alguns até relações abusivas que deixam essa pessoa infeliz. Mas ela ainda sofre, mesmo assim ela ainda sofre com a separação. Outra questão, como eu falei, a mudança do status parental. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando os pais se separam, ocorre a mudança da relação com os filhos? Pode até ocorrer, mas não deveria, né? Porque como a gente sempre fala, quando o casal se separa, a família não acaba. A família se transforma. Então, o pai e a mãe estão mudando o seu status civil, né?
estão acabando com a conjugalidade, mas a parentalidade, a sua relação de mãe e filho, de pai e filho permanece e deve permanecer. Então, quando o casal se separa, é bom enfatizar que as suas responsabilidades para com seus filhos permanecem a mesma. A necessidade de cuidar, de orientar, de educar, de proteger, permanece. O que ocorre é que quando a pessoa que fica com as crianças, muitas vezes ela se sente com mais responsabilidades. E a pessoa que sai de casa, muitas vezes, sente muito a ausência deste convívio. E aí, nós sempre falamos que é importante que essa separação ocorra e que as pessoas tenham consciência que necessitam ter uma comunicação respeitosa e amigável justamente por causa disso, para que continuem contando um com o outro, continuem um ajudando ao outro a cuidar destes filhos, né? E que os dois continuem convivendo o máximo possível com seus filhos, porque é bom para os dois e mais ainda é importante, imprescindível para o bem-estar, para a saúde emocional dos seus filhos, para que estes tenham a menor repercussão possível com o processo da separação. Uma coisa que também tem muito a ver com isso é a mudança na rotina. Quando o casal vive junto, eles têm uma rotina estabelecida, eles têm uma dinâmica de funcionamento e eles acabam dividindo os papéis com relação aos cuidados com os filhos, mas como estão convivendo juntos, é muito mais fácil quando um necessita de ajuda, por exemplo, se tem um que é o responsável por levar e buscar a criança na escola e ela não pode por algum motivo, o outro já prontamente vai ajudar. Ou se eles dividem essa obrigação de levar para a escola, buscar, levar para um esporte, buscar. Então, essas questões diárias, práticas, elas são acordadas e divididas com o casal. Quando estes se separam, eles necessitam se reorganizar. E quando essa separação gera a necessidade de mudança de horário de trabalho, ou de mudança de emprego, ou de inserção no mercado de trabalho para pessoas que não trabalhavam enquanto estavam casados e com a separação se veem com a necessidade de arrumar um emprego. Então, isso também, todas essas mudanças geram muito estresse, geram muitas preocupações e a necessidade de readequar o seu tempo, a sua vida, para continuar dando assistência aos seus filhos. E com relação a isso, com relação à necessidade de iniciação no mercado de trabalho, é algo que eu também preciso chamar a atenção. Quando o casal se separa, há uma mudança no padrão de vida, porque inicialmente, juntos, a renda de um deles, se for só um que trabalhe, ou a renda dos dois, quando os dois trabalham, são destinadas ao sustento de uma casa, daquela família, mas de uma casa. Quando há separação, além dos gastos com o sustento da criança, a necessidade dos filhos, no caso, a necessidade do sustento de duas casas. Então, os gastos aumentam e o rendimento permanece o mesmo. Então, acaba que há realmente uma queda no padrão. E quando uma das pessoas não trabalha, quando ela não tem uma profissão, um emprego fixo, gera ainda muito mais estresse, né? E dependendo da situação, nesses casos especificamente, a queda no padrão de vida pode ser ainda maior e ainda mais brusca. E pode gerar realmente mais dor, mais dano para esta família, né? Porque a pessoa que não tem emprego, aí tem mais uma preocupação e muitas vezes fica sem conseguir pensar direito o que fazer, como eu vou fazer agora para ganhar dinheiro, para arrumar um emprego, ou o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro, um trabalho informal. Isso gera mais angústia. Então, essa questão financeira é uma questão bastante delicada e que gera também muitos conflitos entre o casal na hora de estabelecer a pensão alimentícia, né? Quando o casal
está vivenciando uma relação conflituosa, é muito comum que a gente veja muitos conflitos na hora de estabelecer a pensão alimentícia. Muitas vezes até é visível que a pessoa que tem um melhor poder aquisitivo até poderia prover uma melhor condição para seus filhos, poderia oferecer uma pensão alimentícia melhor para o sustento dos seus filhos, mas não o faz porque acha que está beneficiando o ex-companheiro ou a ex-companheira, né? A briga entre eles está tamanha que muitas vezes eles não param para pensar que a pensão alimentícia é destinada ao custeio de todas as necessidades dos filhos. E aí inclui alimentos, vestuários, calçados, saúde, educação, os gastos extras, como por exemplo, criança adoece, ou a criança tem algum evento que ela vai participar, né? Então, coisas que são gastos fixos e gastos variáveis, né? E que o ideal é que o padrão de vida dessas crianças fiquem o mais próximo possível do que elas vivenciavam antes de seu relacionamento. Quando há um conflito muito grande, um desgaste muito grande, uma queda brusca, com grandes dificuldades financeiras, isso pode acarretar muitos traumas nos seus filhos. Então, é necessário que durante o processo de separação haja uma tentativa de entendimento, uma conversa respeitosa. Nós sabemos que ao longo do casamento, muitas vezes ocorrem várias situações que geram muitas mágoas. E aí eu sempre falo para essas pessoas que quando olhar um para o outro, tem de dissociar esta pessoa de tudo que fez, que te gerou mágoa, e pensar que você está falando com o pai do seu filho ou com a mãe do seu filho. E desta forma, tentar cooperar um com o outro em benefício de seus filhos. Outra questão é a questão da diminuição ou perda de parentes por afinidade e de amigos do casal, amigos que era antes da relação, amigos do companheiro ou da companheira com quem de quem a pessoa se separou. Isso também gera sofrimento para essa pessoa, porque ela criou um vínculo afetivo. Ela acabou que essas pessoas, os parentes do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira, os amigos do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira, passaram a fazer parte da vida dela, passaram a ser pessoas importantes na sua vida. E de repente, com tantas mudanças, ela ainda perde aquele ente querido, é para ela muito doloroso. Às vezes eram pessoas, como eu falei, pessoas que são parentes por afinidades ou amigos, eram pessoas com as quais ela convivia bastante, pessoas com quem ela estabelecia uma relação de confiança e que de repente se afasta dela. E especialmente, volto a dizer, quando essa separação ocorre em momentos conflituosos, quando o casal está num momento de muitas mágoas, de muita raiva um com relação ao outro. Acaba que muitas vezes esse conflito se estende aos parentes do ex-companheiro ou da ex-companheira e aos amigos também. Isso também gera muitas dores nesta pessoa. Então, gente, podemos ver que são muitos os fatores que geram mudanças e geram perdas na vida desta pessoa, e exatamente por isso há uma desorganização, tanto emocional quanto na vida desta pessoa, a necessidade de se readaptar, de se reconstruir, de reconstruir planos, reconstruir sonhos, metas e pensar o que fazer, como fazer para superar este momento. Realmente não é fácil. E além de todas essas questões que que estão envolvidas nesse processo de separação, né, que estão diretamente ligadas, todas essas mudanças e perdas, existe o luto sentido pela pessoa, o luto pelo fim do relacionamento, o luto pela separação. E este luto
Como eu havia dito, ele tem várias etapas e vamos falar sobre elas no próximo vídeo, ok? Para que esse vídeo não se torne muito extenso, nós abordaremos no próximo vídeo. E eu conto com vocês para que possamos fazer este canal. Eu digo sempre, este canal existe e é feito com você e para você. Então, por isso, eu preciso que você assista aos vídeos, dê seu depoimento. Se você está vivenciando, se você já vivenciou situações assim, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe, né? Então, me ajude, curta os vídeos, comente, conte sua história, né? Conte uma história que você, de algum ente querido teu, que já vivenciou. Compartilhe, desculpa, gente. Compartilhe. Ative o sininho para saber quando eu postar mais vídeos, ok? E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre as etapas do luto durante a separação. Até mais!